Olá pessoal, a gente vai fazer esse exercício aí para entender como é que resolve um circuitinho desse que não é típico. A forma de apresentar ele não é típica. Esse circuito aí com vários círculos é um circuito trifásico equilibrado com uma fonte. Essa fonte está fechada em delta, ok? E aí eu tenho 18 impedâncias iguais, idênticas, distribuídas ao longo das três fases ou entre as fases, tá? Então eu vou tentar mostrar, eu já rabisquei aí na tela, vocês conseguem ver que está rabiscado na tela aí os elementos todos, e só para facilitar aqui esse vídeo, deixar o vídeo mais curto, não perder tempo e ter que desenhar tudo, tá ok? Bom, o que está sendo pedido, né, no exercício foi dado ali, né, tensão VXY, né, entre aqueles nós X e o nó Y, mas isso vou deixar por último, tá? Não importa isso, primeiro eu tenho que saber todas as tensões nodais aí que eu consigo achar o que eu quiser. Por exemplo, uma delas, que é a tensão VXY. E depois, a mesma coisa vale para a corrente I. Depois que eu tiver as tensões aí nos nós todos, eu consigo rapidamente achar aquela corrente I. Bom, para resolver esse circuito, né, a gente sabe que existem várias técnicas. A principal delas, para circuito equilibrado, a melhor forma de fazer isso é fazer o circuito monofásico equivalente. E a gente sabe que um circuito monofásico equivalente ele precisa de ter todas as conexões do circuito trifásico de forma estrela. Porque aí, sabendo que está tudo em estrela, a gente trabalha apenas com uma fase e aí resolve o circuito apenas numa fase, deixando muito mais fácil o processo de solução desse circuito. Aí a gente já sabe, olhando esse circuito, que já tem conexões delta ali, a gente consegue ver nitidamente que a gente tem conexão delta aqui, ó, tanto na fonte, deixa eu rabiscar aqui, ó, tanto aqui na fonte, quanto aqui na carga, nesse elemento de carga aqui, ó, essa impedância, essa, estão fechadas em delta, tá? Deixa eu tirar essas alterações que eu fiz. Todas essas cargas, de certa forma, eu vou ter que redesenhar para poder enxergar melhor, porque do jeito que está aqui não está fácil de ver mesmo não, e foi feito de propósito isso. Bom, então vamos lá. Primeiro vamos identificar onde é que estão os nós, tá? Eu tenho aqui, ó, esse nó A ele está conectando essas duas fontes e essas três impedâncias. Então eu vou dar um nome para ele aqui, ó, nó A. Mesma coisa na sequência, nó B, nó C, ok? Bom, eu consigo ver que entre o nó A, B e C eu tenho uma conexão em delta aqui. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou fechar a carga da fonte aqui em delta para ficar fácil a visualização, tá? Ó, então, estou fechando aqui a fonte em delta, tá? Fechei a fonte em delta e agora eu vou conectar ela nos nós. Então, dá para ver que esse fechamento está feito e agora eu vou ligar. Eu tenho que, entre essas duas fontes, o ponto A em comum. Então aqui, ó, entre essa fonte e essa fonte, eu tenho um A em comum. Então eu vou ligar lá. Aqui, ó. Ok? Mesma coisa aqui, eu tenho entre as fontes o ponto B. Então eu vou trazer aqui o ponto B. E por último, esse cara aqui ligando essas duas fontes no ponto C. Tá aí feita a conexão da minha fonte. Então eu vou ter que dar uma rabiscada aqui. Depois eu limpo, tá, gente? Então isso aqui já está feito. Isso aqui já está feito. Bom, além disso, eu consigo ver o quê? Que entre esse ponto A e B aqui, ó, eu também tenho essa impedância entre ponto A e B. Do mesmo jeito que eu tenho essa fonte aqui entre B e C, eu tenho essa impedância entre B e C. Ou seja, eu consigo ver rapidamente que essas impedâncias aqui, elas estão em paralelo com a fonte e também fechada em delta. Então, novamente, eu vou fechar aqui do mesmo jeitinho que eu fiz, para ficar fácil a visualização, ok? E de novo, vou conectar nos mesmos pontos. Então eu tenho fonte em paralelo perfeitamente com essa impedância Z. Lembrando que a impedância Z é igual em todos os valores do circuito e com valor de 60 com ângulo 70 graus ohms. Ou seja, uma impedância aí com predominância de reatância indutiva. Bom, então eu acabei de representar esses caras aqui também, vou rabiscar aqui, já está representado, já está lá no circuito. E nesses pontos ABC não tem mais nada conectado, a não ser essas impedâncias aqui. E eu vou colocar ela, só que essa impedância está ligando um outro barramento. Nesse aqui já foi dado o nome de X,
Então eu vou dar um nome aqui para ele aqui de X aqui, ok? Bom, então vou fazer essa ligação entre o nó A até o X, tá aqui, o nó A até o nó X, ok? Então esse cara aqui, ó, já foi. Dá para ver que todas essas três barramentos, o A, o B e o C, tem essas impedâncias conectadas. Então já vou conectar aqui, ok? Bom, mas aí aonde é que está indo nesse cara aqui? Está indo nesse nó que não tem nome, não foi dado nome para ele. A gente dá um nome, vamos deixar uma padronizada aqui, ó. Vou chamar aqui de X1. Nó X1. E esse nó aqui eu vou chamar de nó X2, tá? Então aqui, ó. X1, X2. E naturalmente as impedâncias ligam esses barramentos. Ok? Até aí tudo bem, não tem nenhum segredo, o circuito está fácil. Transforma isso aqui numa fonte estrela equivalente, transforma isso aqui num delta equivalente, numa estrela equivalente, e isso aqui já está na minha linha, então naturalmente isso aqui estaria, vai se combinar facilmente com um circuito estrela que vai vir pela frente. Então vou rabiscar aqui também, falar que isso aqui também já foi redesenhado, tá? E agora vem a parte difícil, que é onde vocês mais tiveram dificuldade para resolver isso aí. Vou fazer a parte mais fácil primeiro. Qual seria a parte mais fácil? Vocês conseguem ver que nesse barramento X, X1 e X2, eu tenho impedâncias que levam direto ao terra, num ponto comum. Então eu consigo ver que essa impedância e essa impedância estão em comum num ponto de terra. Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar isso aqui. Então eu vou usar esse finalzinho aqui, ó, para fazer isso. Essas três impedâncias estão no ponto comum e indo em direção ao terra, ok? Uma está ligada no nó X, então eu vou levar lá no nó X. Então essa aqui já foi redesenhada. A outra está ligada no nó X1, eu vou ligar ela aqui. E a última está ligada no nó, cadê? No nó X2. Então eu vou ligar ela aqui. Ok? E aí o meu circuito já evoluiu bem. Bom, agora é a parte chata que realmente mostra que o circuito não está sendo fácil de resolver de cara, ao olhar ele assim. Por quê? Porque reparem comigo agora que eu tenho essas duas impedâncias aqui, ó, essa e essa, ligando o X ao X1. Então eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer essa conexão aqui, ó. Lógico que entre elas a gente tem aqui um nó Y. Tá vendo? Nozinho Y. Bom, mesma coisa, essa impedância está ligada com essa e entre elas está ligando o X1 e o X2. Então eu vou fazer isso aqui. Ok? E a mesma coisa vale aqui. Eu vou ligar essas duas danadinhas aqui. Ó. Tudo bem? Bom, desse ponto comum... antes disso, né? Repare que elas estão fechadas em delta entre o X, X1 e X2. Repare que essas duas aqui estão ligando o X e o X1. Então eu já vou fechar esse delta aqui para vocês verem isso. Tá? Bom, fechando o delta. Fechando o delta. E por aqui por baixo. Fechando o delta aqui. E de novo, esse primeiro aqui está ligado no X. Então eu vou vir com esse cara aqui. Ligar lá no X, ok? Então esses dois caras já foram representados, já está representado, já está representado. Entre a ligação X1 e a X2 eu tenho esses dois aqui. Então esse ponto aqui é o X1, tá? Vou ligar lá no X1 e esse outro ponto aqui é o X2, tá? X2. Tudo bem, pessoal? E naturalmente essa aqui estaria ligando lá no X, como vocês podem ver aqui. Então também está representado isso, está representado isso, está representado isso, está representado isso. Faltando apenas três impedâncias. Bom, do jeito que está aqui, né, se fosse assim o circuito, o que eu teria que fazer? Eu teria que somar esses caras aqui em cada fase dessa conexão em delta e transformar isso aqui numa estrela equivalente. Sendo uma estrela equivalente, eu pegaria apenas a primeira fase, tá? Então, do jeito que está aqui, eu transformaria essa fonte em uma estrela equivalente, uma fonte conectada em estrela equivalente.
essa carga numa estrela equivalente e essa aqui somaria esses dois e faria também a estrela equivalente. E naturalmente escolheria apenas a fase A, tá? Só que ainda tem 3 elementos que eu preciso desenhar. O que eu posso afirmar desses 3 elementos? O primeiro deles está ligado aqui, ó, no Y, nó Y, até o ponto comum. Do mesmo jeito que esse cara aqui também está ligado num ponto comum. Do mesmo jeito que esse cara aqui também está ligado no ponto comum. Só para dar nome para os bois, olha, se aqui é Y1, eu vou chamar isso aqui de Y1. E esse aqui de Y2, só para ficar fácil vocês enxergarem lá. Então a primeira coisa eu consigo ver é que eles estão no ponto comum. Se eles estão no ponto comum, ligados ao Terra, eles estão fechados aqui em estrela. Todo mundo consegue ver isso? Bom, mas aonde esse cara aqui está ligado? Está ligado no nó Y. Ó, se está ligado no nó Y, e agora eu peço desculpas porque vai ficar feio, não vai ficar bonito. Eu vou pular com ele aqui, eu vou pular com ele aqui e conectar ele aqui, ok? Do mesmo jeito, então esse aqui já foi, está desenhado. Tá faltando agora esse aqui, tá ligado no ponto comum, ligado no Y1. Lembrando que o Y1 está aqui, e o Y2 está aqui. Então eu vou pegar esse cara aqui, vou pular com ele aqui e vou ligar ele aqui. E por último, esse danadinho aqui que tá ligando o Y2 até o Terra. Então eu vou vir aqui, daqui direto para cá. E aí, pessoal, agora ferrou, né? Porque realmente agora ficou bem complicado de resolver isso aí, porque agora eu não consigo mais fazer esse série aqui. No meio de uma conexão delta, 2 elementos em série dentro do delta, eu tirei uma estrela. E realmente ficou muito ruim de resolver isso. Por isso que vocês tiveram essa grande dificuldade. E aí vem agora o famoso pulo do gato, né? Vocês teriam que olhar esse circuito e tentar enxergar a forma de resolver ele para sumir com esse imbróglio aqui. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou limpar essa tela aqui, ó, limpar aqui, e vocês vão enxergar isso acontecer facilmente. Ó, limpei aqui. E agora percebam o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho um conjunto de conexões estrela ou conjunto de conexões em delta. Por exemplo, isso aqui, ó, está fechado em delta. Isso aqui está fechado em estrela. Eu tenho um conjunto de arranjo. Eu tenho que ver o que eu posso mexer para facilitar. Lembrando que conexões em delta são difíceis de resolver, então eu tenho que tentar sumir com elas. Mas nesse caso particular, e é esse o grande tchan desse exercício, é que eu consigo simplesmente vir aqui e substituir uma conexão que está fechada em estrela numa conexão fechada em delta. Vai ficar feio, mas depois vai ficar mais didático. Ó. Então esses 3 elementos aqui, ó, que está fechado em estrela, né, porque tem um ponto comum, eles deixam de existir e isso aqui se transforma num delta. Qual que é a vantagem disso, pessoal? A vantagem disso é que essas duas impedâncias que estavam ligadas em séries e tinha uma saída delas aqui no ponto comum, deixa de existir. Então esse circuitinho que vocês estão vendo aqui, ele deixou de existir dessa forma, porque vai ser apenas uma impedância. Ele se transforma num circuitinho delta desse aqui, ó. Ou seja, essa impedância vermelhinha que vocês estão vendo aqui, ela já liga direto o barramento X a esse barramento X1, ok? E o que acontece além disso? Eu coloco aqui em paralelo com ele, com esse cara aqui, que já é um ponto comum, essa impedância aqui e essa impedância aqui. Ou seja, nessa fase aqui do barramento X, eu estou colocando em paralelo aqui, ó, mais uma impedância. Então eu vou redesenhar isso aqui nas 3 fases e vocês vão entender. Eu vou fazer de outra cor aqui só para vocês verem isso no sistema. Então aqui, de novo, essa estrelinha aqui eu vou transformar num delta. Então olha o que vai ficar. E esse delta daqui para cá. E aí, naturalmente, essas 3 aqui somem do circuito. Tá ficando feio, mas depois que eu redesenhar ali, aquele final ali, vai ficar bem claro isso, tá? Vou fazer de cor verde, fazer de cor laranja. E aqui é a mesma coisa. Eu coloco um delta aqui
delta aqui, substituindo essas três impedâncias aqui. Bom, ficando feio desse jeito, mas vocês vão ver que agora eu consigo redesenhar tudo. Primeiro, essas três impedâncias aqui, elas continuam aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, elas já estão ali, tá? O que mudou agora era que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 impedâncias foram substituídas também por outras 9 impedâncias. Só que no arranjo delta. E aí a topologia que ela fica no final das contas fica diferente. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou deletar isso aqui, tá? Vou deletar isso aqui, tá? Deletei isso aqui. Então agora, ao limpar, eu vou desenhar primeiro esse fechamento delta, que liga o X no X1 e o X1 no X2. Então eu vou fazer essas três impedâncias aqui. Vou fazer a primeira vermelha, tá? Então vou colocar aqui a vermelhinha aqui. Ó, a impedância vermelha, que é essa aqui. Acabei de desenhar ela. A impedância azul. Deixa eu trocar isso aqui de lugar para ficar fácil de eu ficar trocando de cor. Uma impedância azul. E foi essa aqui, né? Eu acabei de desenhar ela ali. E uma impedância laranja agora aqui. Eu vou desenhar ela aqui também. Ok? Bom, essas três impedâncias, dá para ver que elas estão ligando o barramento X1, X2, X1, X2, numa conexão em delta. Então eu vou fazer essa conexão em delta aqui, igual eu fiz outra vez. Então, vou fechar elas aqui em delta. Fechei elas em delta. O fechamento em delta, né? Então agora eu venho aqui e conecto esse fechamento em delta nos barramentos X1, X2 e X3. Então eu vou trazer esse cara aqui no X1, esse cara aqui no X2 e esse cara aqui no X3, ok? Então esses três elementos aqui, ó, já foram feitos. Esqueci de rabiscar ele aqui, ok? Bom, agora o que eu tenho? Eu tenho agora esse elemento e esse elemento, todos eles ligados num ponto comum. Então eu vou desenhar isso em cada fase para ficar claro para vocês, tá? Então eu vou parar o vídeo aqui para gravar outro peixinho que eu já vou desenhar, fica mais fácil. Na verdade eu vou desenhar já aqui mesmo, porque fica fácil de vocês enxergarem. Por exemplo, esse cara aqui, né, a gente lembra que é esse danadinho aqui. Bom, repare agora que essa impedância vermelha desse delta criado aqui, ela está em paralelo com essa aqui. Do mesmo jeito que essa laranja também está em paralelo com essa, ok? Então eu vou desenhar ali a vermelha, uma impedância vermelha e uma impedância laranja. Um segundo. E uma impedância laranja desse lado de cá. E elas estão como em paralelo. Ok? Lógico, nessa aqui deveria ser preta, né? Vamos lá, vai. Essa impedância preta aqui, ela está aqui no meio. E elas têm essa laranja e essa vermelha. Então eu vou rabiscar elas aqui, ó. Então essa aqui já foi desenhada. Opa. Essa aqui já foi representada. E essa aqui também já foi representada, tá? Tá faltando qual agora? Tá faltando essa aqui, ó. Tem uma vermelha para um lado e uma azul para o outro. Então eu vou desenhar ali. Ó, eu tenho uma vermelha para um lado e uma azul para o outro. Lembrando que essa aqui é a preta, né? Então vou rabiscar essa preta aqui, ó, e rabiscar a preta aqui no meio aqui. E elas estão em paralelo. Desculpa, porque eu devia ter feito mais larguinho para ficar mais visual, tá? O fato que eu também tenho agora é esse cara já representado lá. E esse cara também representado lá. Tá faltando agora quem?
Na fase C, que é essa impedância, nessa impedância pretinha aqui, que é essa, né, naturalmente, eu tenho dois caras em paralelo, que é o azul e o laranja. Então, vou representar eles aqui. Um outro azul e um outro laranja. Como está em paralelo, então eu fecho aqui. E aí, pessoal, está resolvido. Bom, confessem que ficou bem mais fácil, né? Por que agora? Porque aqui eu tenho já a conexão estrela, então eu posso trabalhar só com essa primeira fase aqui. Esse delta eu transformo numa estrela equivalente, trabalha apenas com uma fase. Transforma numa estrela equivalente, trabalha apenas com uma fase. E aí fica facinho da gente resolver isso aí, tá ok? Bom, então ficando claro, né, que agora eu tenho uma fonte fechada em delta, uma carga fechada em delta, uma impedância ligando dois conjuntos de nós, o ABC e o X, X1, X2. No X1, X2 eu tenho cargas fechadas em delta e um conjunto de 3 cargas em estrela, que eu já coloquei aqui uma representação, cada elemento em paralelo aqui. Bom, agora eu vou começar a dar nome aos bois, a gente vai começar a fazer as substituições, as transformações, ok? Bom, então eu vou começar com a fonte, né? A fonte aqui, primeira coisa que tem que saber, que foi dado pelo exercício que a tensão VAB tem que dar 1000 com ângulo 0. Então se eu vier aqui, ó, essa tensão aqui tem que ser 1000 com ângulo 0. Isso não pode mudar, ok? Então eu vou ter que conectar uma fonte em estrela aqui, que isso continue sendo respeitado, tá? Então eu vou redesenhar isso aqui para vocês entenderem. Lembrando, essa carga aqui ela vale Z. Essa impedância aqui vale Z, essa aqui vale Z e essa aqui vale Z. Agilizei o processo, né? Limpei aqui aquela fonte fechada em delta e vou fechar ela em estrela, tá? Fechei ela em estrela. Como é um circuito equilibrado, pessoal, não faria diferença eu colocar o terra ou não, tá? Eu vou colocar para ficar fácil de representar as coisas. Eu vou ligar a primeira fonte na fase A, essa segunda equivalente na fase B, ou seja, uma fonte equivalente, tá? Aí eu pergunto, para que eu tenha 1000 volts aqui entre A e B, que é do circuito original, quanto essa primeira fonte aqui tem que ter e quanto essa segunda fonte aqui tem que ter? Vou chamar isso aqui de VA, tá? VAF, tensão da fonte, VAF. Essa aqui VBF, VBF. Bom, eu sei que são duas tensões de fase, e eu sei que quando eu faço VAF menos VBF, por estar equilibrado defasado 120 graus na sequência de fase direta, eu vou ter raiz de 3 vezes maior o valor, e o resultado disso vai ser um ângulo adiantado de 30 graus. Então eu vou chamar esse vetorzinho aqui, olha, para vocês entenderem, eu já fiz o desenho para ficar fácil, de VAF. Esse aqui, por ser sequência de fase direta, VBF. E o VCF, que eu nem coloquei ali no desenho, mas está aqui. Seria a tensão nessa terceira fonte aqui, ó. VCF, tá? Bom, se eu sei que o VAB tem que dar 1000 ângulo 0, ó, ele está aqui, ó. 1000 com ângulo 0. Dá para ver que ele está na horizontal aqui. E por que esse resultado ficou desse jeito? Porque o VAF ele tem que ser o quê? Raiz de 3 vezes menor. E tem que estar atrasado quantos graus? 30 graus. Então eu sei que essa tensão VAF ali dessa minha fonte, ela tem que ser raiz de 3 vezes menor, ou seja, 1000 por raiz de 3. E o ângulo dessa tensão VAF, dá para ver nitidamente aqui, por ser sequência de fase direta, 30 graus menos aqui. Ela tem que estar atrasada 30 graus. Naturalmente a tensão B, se eu fosse escrever, não precisaria escrever a tensão B, porque eu vou trabalhar apenas com uma fase, né? Depois eu vou pegar só essa fase, vou trabalhar só com essa fase. Mas se eu quisesse fazer a tensão VB aqui, eu vou só escrever e depois eu vou apagar. O módulo vai ser o mesmo, 1000 por raiz de 3. E o ângulo dela, a tensão VB vai ter que estar atrasado aí, mais 120. Então aqui seria o menos 150, que é exatamente esse carinha onde ele está aqui. Ok, pessoal? Volts. Bom, então eu já sei que essa minha fonte aqui tem uma tensão 1000 raiz por raiz de 3 com ângulo menos 30. Então se eu fosse reescrever, eu já vou fazer isso já, vou apagar esse desenho todo aqui. Isso vai ficar bem claro lá. Eu cortei o vídeo anterior falando que eu tenho as impedâncias Z aqui, né?
e eu tenho que fazer uma estrela equivalente disso. Para que isso aqui seja uma estrela equivalente de um delta real, a estrela ela vai ter que ser o quê? 3 vezes menor, né? Então, na hora que eu faço a estrela equivalente aqui, com as impedâncias que originalmente tinham o valor Z, para ser um equivalente àquilo, já agora numa conexão em estrela, esse cara aqui tem que ser Z por 3. Esse aqui também, tá tudo equilibrado, e esse aqui também, Z por 3. Ok? Bom, mas vamos lá, né? Lembra que esse delta aqui era o resultado dessa transformação aqui estrela para delta? Lembram disso? Bom, mas quem era esse valor aqui original? Era Z, não é? Z aqui nessa estrela e Z aqui nessa estrela. Para passar para uma conexão delta, como é que ficaria então? Ficaria 3 vezes maior. Então esse cara aqui, ó, ao fazer a primeira transformação, ele se transformou em 3Z. 3Z e 3Z. Só que agora eu também não vou transformar esse delta numa nova estrela equivalente. Então eu vou pegar isso aqui e dividir por 3. Então agora, depois de fazer todo esse monte de transformação, esse carinha aqui volta a ser simplesmente Z. Então eu vou apagar ele aqui, vou tentar fazer rapidinho. Vamos ver se eu consigo fazer rapidinho, que aí o vídeo não fica tão grande. Eu costumo parar o vídeo para fazer isso, mas já estou aqui com a mão na massa, então vamos lá. Ok? E aqui deixou de ser 3, né? Porque eu vou dividir por 3. E no final das contas, eu tenho de novo mais uma carga em estrela. Tá aí. E agora acabou, pessoal. Não tenho mais o que me preocupar. Porque agora eu tenho uma fonte na fase A em estrela, com valor de 1000 por raiz de 3 com ângulo menos 30. Eu tenho uma carga Z sobre 3, logo em paralelo com ela. Logo em seguida, ligando o nó A ao nó X, eu tenho uma impedância também de valor Z. Depois de fazer diversas transformações, todo aquele negócio acabou virando uma impedância Z na fase A. E aqui que falta ainda, falta finalizar aqui. Lembrando que o primeiro, né, que é esse pretinho aqui, ó, ele tem um valor de Z. Esse aqui tem um valor de Z, esse aqui tem um valor de Z e esse aqui tem um valor de Z. E os outros? Lembra que os outros eram esses caras aqui, ó? Do mesmo jeito que esse aqui era 3Z, esse aqui também era 3Z. Então aqui é 3Z. Esse cara aqui é 3Z também. 3Z. Desculpa estar fazendo assim, tá, gente? Mas para ficar claro a ideia para vocês. 3Z. 3Z. Bom, agora eu vou redesenhar esse negócio aí. Vou dar uma reduzida nele aqui, deixar ele no cantinho. E vou fazer o circuito monofásico equivalente. É ele que a gente vai resolver, tá? Então eu vou selecionar tudo isso aqui que eu fiz. Essa coisa feia toda aqui. Primeiro eu vou limpar essa feiura aqui. Ó, limpei ela. Vou pegar isso aqui também. Eu vou reduzir isso tudo ali no cantinho da tela. Só para a gente não perder esse desenho aqui, tá? Aqui, ó. Quietinho ali. E agora eu vou fazer realmente isso aqui, eu vou deletar. Isso aqui, como falei, a gente não vai trabalhar com a fase B. Então, deleto isso aqui. Vamos lá. Agora como é que ficaria então o nosso circuito equivalente? Teria uma fonte na fase A. Vou fazer bem rapidinho aqui. Eu teria uma fonte na fase A. Essa fonte eu já teria uma impedância em paralelo com ela. Lembrando que essa fonte tem um valor de 1000 por raiz de 3 e o ângulo menos 30 graus. Essa impedância é a primeira de todas, que a gente fez o delta equivalente, então é Z por 3. Esse aqui, lembrando, é o nó A. Entre o nó A e o nó X, eu tenho uma impedância Z, que não mudou. Nó X. No nó X, lembra, eu tenho esse cara aqui, que é uma impedância Z que desce, que é o equivalente duas vezes, lá que a gente fez duas vezes a equivalência. E do lado de cá eu vou repetir os três elementos, e agora vai ficar claro isso. Eu tenho um elemento de 3Z, o elemento original Z, e um terceiro elemento também que foi fruto do equivalente de delta para a estrela. 3Z. Acabou o meu problema. Por quê? Porque esse circuitinho aqui é muito fácil de resolver, tá?
Bom, como é que ficaria esse circuitinho? Vamos juntar as coisas aqui. Vocês estão vendo que eu tenho aqui 1, 2, 3, as 4 impedâncias aqui todas em paralelo. Eu vou fazer o equivalente desse conjunto todo aqui. E por que isso? Porque agora por redução eu consigo achar as tensões VA e a tensão VX. E aí com isso, pessoal, a gente acha todo o resto do problema, ok? Então agora, né, o objetivo aqui é resolver esse circuito. Para resolver esse circuito eu tenho que fazer esse equivalente todo aqui, ó. Tá vendo? Tá todo mundo em paralelo aqui? Vamos fazer o paralelo disso. O jeito mais fácil de fazer essas 4 impedâncias em paralelo aí, lógico, eu poderia fazer essa aqui, ó. Essa com essa dá Z sobre 2. Essa com essa já 3 meios de Z. E depois tem que fazer essa, mas eu já faço da conta direto que eu prefiro. A resultância, a impedância resultante desse paralelo aqui seria o quê? Vamos chamar de ZEC. Esse ZEC aqui vai ser o quê? O inverso da soma dos inversos. Então 1 sobre Z, que é esse primeiro aqui, mais 1 sobre 3Z, que é esse cara aqui, mais 1 sobre Z, que é esse danadinho aqui, e de novo mais 1 sobre 3Z. Multiplicando em cima e embaixo por 3, eu vou ter aqui 3 em cima, 3 sobre Z embaixo no primeiro, mais 1 sobre Z, que vai cortar o 3 de cima com 3 de baixo, mais 3Z em cima, que seria esse cara aqui, e vai cortar aqui mais 1 sobre Z. Fazendo essa continha aqui, eu tenho que esse Z equivalente é 3/8 de Z. Ok? Então, todos esses 4 elementos aqui vai ser substituído por um único. Então, já vou arrancar aqui, ó. Mais fácil, né? Vai ficar, no final das contas, uma impedância única aqui equivalente num valor de 3/8 de Z. 3/8 de Z. Bom, agora, pessoal, ficou muito mais fácil, né? Deixa eu pegar isso aqui. Deixa pequenininho aqui, isso aqui já foi. Tá aqui, ó. Deixar ali. E agora acabou. Por que acabou? Porque agora eu sei tudo que eu preciso. Primeiro, a tensão no nó A continua sendo 100 por raiz de 3, porque independente da corrente que desce por aqui, essa tensão não muda. Eu preciso só saber essa tensão X. Vamos ver quem é esse Vx. Como é que eu faço? Um divisor de tensão. Vx vai ser essa impedância, 3/8 de Z, dividido pela soma das duas impedâncias aqui. Qual é? 3/8 de Z mais Z. Eu vou deixar assim para ficar fácil. Mais esse Z aqui, que nada mais é do que 8/8 de Z. Para ficar fácil essa continha. Vezes a tensão total aqui. Que tensão total é essa? É o VAF da fonte. Bom, arrumando isso aqui, né? Vai cortar o Z em cima com o Z embaixo. Vai ficar 3/8 de Z em cima. E embaixo... Eu vou vou tirar o Z já que já foi, né? E embaixo vai ficar 11/8 de Z. O Z já cortei, né? VAF. E aí eu sei que o Vx, que é a tensão no nó X, vai ser o que? Vai cortar o 8 com 8 ali. 3/11 da tensão VAF. Ok? Bom, nem vou substituir por enquanto ainda esse valor, tá? O fato é que eu já sei essa tensão Vx aqui. Se eu sei essa tensão Gx, eu já sei a tensão Vx1 e a tensão Vx2. Porque o módulo é o mesmo, a única diferença é que vai estar atrasado 120 graus. Ok? Então deixa eu já colocar aqui o valor que vou fazer. Então vai ficar 3.000 por 11 raiz de 3. E o ângulo, como cortou as impedâncias todas aqui, né? A impedância em cima e embaixo foram removidas. No final das contas, eu tenho aqui o valor. Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma besteira. Não fiz nenhuma besteira, não, é isso mesmo. Vai ficar o próprio ângulo de menos 30 graus. Ok? Volts.
Bom, então a gente acabou de achar então o valor da tensão Vx, né, que é a tensão aqui, nesse ponto aqui, tá? A gente já sabe essa tensão aqui do terra até o x, ok? Só que a gente não tem o y ainda, né? E o y, a gente vai precisar dele. Só que eu também sei qual o outro valor, essa aqui, ó. Lembra que esse nó que a gente chamou de x1? Essa tensão Vx1 eu sei também. Por quê? Como é um circuito equilibrado, eu sei que essa tensão aqui é a mesma do x, só que atrasada a 120 graus. Então eu sei que o Vx1 é o mesmo valor de Vx atrasado a 120 graus. Então vai ser 3.000 por 11 raiz de 3. E o ângulo agora não é menos 30. É menos 30 menos 120. Então vai dar menos 150 volts. Ah, beleza, né? Então já sei essa tensão e essa. Repare que eu nem estou olhando mais o circuito monofásico ou o que era, porque se eu sei essa tensão aqui e eu sei essa tensão, eu posso isolar o problema simplesmente nesse pedacinho aqui para achar esse Y. Como que eu faço isso? Eu vou redesenhar ele aqui, ó. Então vou pegar tudo isso aqui que eu acabei de escrever aqui, vou deixar pequenininho, tá? Vou pegar tudo isso aqui, vou deixar ali pequenininho ali. Encolho. Opa. Vou reduzir esse cara aqui, vou bem pequenininho, não importa com ele, tá aqui, vou deixar ele quieto aqui, tá? Isso aqui também isso aqui não me, nada disso aqui me importa mais, porque agora eu vou resolver para achar esse valor y. Então eu vou também selecionar tudo isso aqui. Vou reduzir isso aqui o máximo que eu puder aqui, para deixar no cantinho aqui, tá? Aqui, ó, no cantinho aqui. Bom, qual a linha de raciocínio minha agora? Eu sei essa tensão aqui, que é o Vx. Eu sei essa tensão aqui, e agora eu quero achar esse valor y. Repare que eu voltei agora para o circuito original. Então, basicamente, olha o que eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver isso aqui. Uma impedância aqui, Z. Outra aqui, o nó Y no meio e uma impedância Z para baixo. Onde essa tensão aqui eu sei qual é o valor, vou chamar para ficar bonitinho aqui, né? Vou chamar de Vx1. E aqui a outra tensão que eu também já sei, que eu vou chamar de Vx. Não chama não, porque é o Vx. Isso aqui vale Z no circuito original, Z no circuito original, Z no circuito original, e esse nó aqui é o nó Y desse circuito aqui. Bom, e agora é só resolver isso aqui. Isso aqui não é difícil de resolver, principalmente fazendo o quê? Se eu tenho uma tensão já definida aqui de um lado ou outro, olha que coisa fácil de fazer. Eu ponho uma fonte aqui, ó. Ao colocar a fonte nesse negócio aqui, olha como é que ficaria a solução do meu problema. Uma fonte, insere com uma impedância Z. Insere com uma impedância Z. E a outra fonte aqui. E no meio aqui, lógico, uma outra impedância Z. Esse circuitinho é um circuitinho muito típico para se resolver. Dá para resolver do jeito tradicional? Dá para fazer um TVNAN aqui, dá para fazer o que for aqui. Mas eu não vou nem fazer isso. Ó, vou chamar isso aqui de Vx1, né? Vx1 e aqui o Vx. Ok? Vx. O melhor jeito de fazer isso aqui, o jeito rápido de fazer isso, é substituir essa fonte de tensão por uma fonte de corrente, como eu ensinei em vocês. Então, ao substituir isso aqui, uma fonte de tensão por uma fonte de corrente, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó. Uma fonte de corrente subindo, a impedância em paralelo, que é o valor da impedância Z, valor Z. Isso do lado esquerdo, e a mesma coisa do lado direito, uma outra fonte aqui, ok? Em paralelo com ela, uma impedância Z. E no meio dessas duas aqui, ligando elas, né? Uma terceira impedância Z, que seria essa aqui. Z e Z. Olha que legal. E qual o valor dessa fonte equivalente? Vx1 por Z, né? O valor dessa corrente injetada aqui. E essa corrente aqui, Vx por Z. Acabou. Portanto, a tensão que aparece aqui, se eu fazer mais um desenho aqui para ficar bem claro, ao fazer os três em paralelo ali, eu tenho uma única impedância Z, como meu paralelo vai ser Z sobre 3.
e uma fonte de corrente desse lado aqui. Esse valor de fonte de corrente, como eu já tinha dito, é Vx por Z. Essa fonte de corrente é Vx1 por Z. E essa corrente ela vem por aqui, essa vem por aqui e as duas descem aqui. Portanto, a tensão que aparece aqui, que é a tensão no nó Y, vai ser o quê? Portanto, VY vai ser essa impedância Z sobre 3, né? Vezes a soma dessas duas correntes. Qual é a primeira corrente? Vou colocar aqui. Vx1 por Z mais Vx por Z. Vai cortar aqui, né? Os Z's aqui vão se cortar. E no final das contas, eu tenho que o VY, vamos escrever aqui embaixo, o VY vai ser o Vx1 mais o Vx dividido por 3. Substituindo os valores, né? Vamos lá. 1000 por 11 raiz de 3, né? Que era o valor que a gente tinha em módulo, ok? Tanto para uma quanto para outra. Estou somando elas, tá? Então, a soma, 1 com ângulo menos 30, somado com a outra, 1 com ângulo menos 150. E tudo isso dividido por esse 3 aqui. Vou deixar assim para ficar claro para vocês. Ok? Ó, tava esquecendo aqui, né? Na verdade, eu tava esquecendo aqui. Não é 1000 não, aqui é 3000, tá, gente? Desculpa. 3000. Aí eu botei em evidência o módulo, tá? E depois divido por 3. Aí sim, no final acaba dando 1000 esse módulo aqui. Fazendo essa continha, vou fazer aqui rapidinho. Eu tenho que o meu VY, cadê o meu mouse? Tá ali. O VY vai ser 1000 11 por raiz de 3. E o resultado dessa continha aqui. Quanto que dá isso? Deixa eu fazer aqui. Fazendo essa conta, né, de 1 menos 30 graus com 1 menos 150 graus, vai dar 1, deixa eu colocar aqui assim, né, vezes 1, com ângulo menos 90 graus. Na calculadora vocês vão ver isso aí. Então, no final das contas, pessoal, eu tenho uma tensão VY de 1000 por 11 raiz de 3 embaixo, com ângulo de menos 90 graus, volts. Acabou, né? Por quê? Porque agora, se eu retornar aqui de novo no meu circuito original, se eu sei essa tensão VY, eu sei a tensão V1Y1, é isso mesmo, é. E eu sei a tensão VY2. E aí acabou o meu problema, porque se eu sei a tensão, por exemplo, VY2 aqui, eu sei a corrente I. Se eu sei a tensão VY, eu sei a tensão VX. Então eu vou fazer essas contas aqui para finalizar. Então vamos lá. Quem é o VXY que foi pedido no enunciado? O VXY nada mais é do que o VX, que eu já tinha achado, menos o VY, que eu acabei de achar. O VX era 3000, lembra? 3000, 11 raiz de 3 com ângulo de menos 30 graus, ok? Menos 1000 por 11 raiz de 3 com ângulo de menos 90 graus. Esse é o valor de Vx. E o valor de V, e o valor da corrente, a corrente que passa lá naquele circuito, nada mais é do que vai ser o VY2, né? Quem é o VY2? É o VY adiantado 120 graus. Então, VY adiantado 120 graus vai ser 1000 por 11 raiz de 3 menos 90 mais 120 graus. Essa é a tensão VY2 dividido por quem? Pelo Z. E o Z nesse caso aqui, quanto é mesmo? Deixa eu lembrar aqui. 70, né? É 60 com ângulo 70. Então, 60 com ângulo de 70 graus. Fazendo essas duas contas, nós temos... Então, no final da conta, né, fazendo a continha aqui, vou até colocar em vermelho, que é a resposta final.
o VXY, fazendo essa continha aqui, já valores numéricos, coloquei aqui na minha HP aqui, 138,8, arredondando aqui, tá? 866 com um ângulo de menos 10,89 graus volts, tá? Esse seria o resultado do VXY. E fazendo essa continha aqui, esse I aqui, essa conta eu não fiz, então vou ter que fazê-la aqui agora. 1000 com ângulo de 30 graus. 11 divide, 3 raiz divide. E agora eu vou dividir por 60 com ângulo 70. Ao fazer essa conta, eu tenho uma corrente de 0,875 com ângulo de menos 40 redondo, deixa eu ver. Sim, menos 40 graus redondo. Amperes. Aí, pessoal, não tem muito segredo não, tá? É difícil, sim, não vou falar que é fácil, mas é um exercício que estimula vocês a entender como analisar um circuito. Vocês têm que sempre tentar redesenhar para você enxergar melhor as coisas. E, consequentemente, ao ser um circuito equilibrado, transformar num circuito monofásico equivalente. E para isso, onde tem os deltas, eu tenho que criar os equivalentes em estrela. E quando apareceu, nesse caso aí, um delta que não dá para transformar, eu arranjo o circuito fazendo aquele equivalente inicial aqui, que eu fiz aqui, né? Para transformar isso em algo que eu consiga fazer equivalente série e paralelo. Foi o que a gente fez nesse exercício e dá para ver que no final das contas a gente chegou no resultado final.